Sobre a questão da adoração e da veneração dos católicos com os santos. Eu gostaria que o senhor fizesse uma explanação sobre esta temática. Com muito gosto. Os protestantes têm argumentos de nível muito baixo, porque eles leem a Bíblia e não entendem nada. Por exemplo, eles já recorrem ao Decálogo, no Antigo Testamento, no Êxodo, quando Deus diz, não farás para ti imagem nenhuma do que anda na terra, do que vão nos ares, nada nas águas, porque sou eu, Senhor teu Deus. Então eles dizem que por isso não se pode fazer estátuas. Eles não têm imagem nenhuma. Ora, eles não deviam então nem ter fotografia no documento de identidade, né? Porque é uma imagem deles. Também não podia se olhar no espelho de manhã. O que seria fantástico, porque começaria um susto vendo-se no espelho logo de manhã cedo. Deus proibiu então no primeiro mandamento fazer imagens. Mas eles não leem um pouco adiante, e quando terminam os mandamentos, Deus diz: colocar para Moisés, colocarás essas tábuas numa arca e farás 2 anjos, um olhando para o outro, com o rosto voltado um para o outro, sobre a arca. Ora, se é proibido fazer imagens, como é que ele mandou fazer imagens? Depois ele manda fazer no templo o mar de bronze, uma grande bacia de bronze para os sacerdotes lavarem as mãos. Essa bacia de mar de bronze está colocada sobre 12 bois. Ora, os bois andam sobre a terra, e Deus no primeiro mandamento tinha proibido fazer coisas que andam sobre a terra. E manda fazer também leões, uma porção de figuras, inclusive uma estátua de um ser humano. Como é que Deus manda fazer imagens e proíbe fazer imagens? Esse Deus é contraditório. Se Deus manda e proíbe, quer dizer que a proibição não é absoluta, é uma proibição relativa. Também o professor pode dizer para os alunos de uma classe: não quero que ninguém fale, não quero que ninguém coma. E depois o garoto vai para casa, Juquinha vai para casa e não quer mais comer, não abre a boca. E escreve para a mãe: o professor proibiu abrir a boca e comer, então não posso nem falar nem comer. O Juquinha é um tolo, deve ser evangélico. Porque se o professor proibiu comer e falar, foi na classe. A proibição é relativa. Em casa ele pode falar e comer à vontade. Se Deus então proíbe fazer imagens, manda fazer imagens, a proibição é relativa. Porque Deus o que proíbe é fazer ídolos e não imagens. Os ídolos são coisas diferentes de imagens. Os ídolos, diz os Salmos, e os protestantes que dizem ler a Escritura, não leem direito, diz os Salmos que todos os ídolos pagãos são demônios. E São Paulo repete isso. Ora, aqueles ídolos é de pau e pedra. Como é que eram demônios? Porque eram estátuas, imagens, nas quais tinham sido invocados espíritos diabólicos que entravam neles. Por isso, essas estátuas eram ídolos, porque neles se manifestava um poder diabólico. No Egito se dizia que havia imagens que cantavam. No Império Romano, idem. Consta, eu li isso uma vez numa tese, um professor de Estrasburgo, que para ser imperador romano devia ter 4 imagens que falavam. O que é proibido pelas leis do trânsito. Imagem não pode falar. É proibido. Não pode uma imagem falar. Uma imagem não consegue falar porque é uma pedra, um pedaço de pau. Os ídolos, entretanto, podiam falar quando eram possuídos. Eu falei de uma tese de um professor de Estrasburgo, de imagens que falavam no Império Romano, ou como os livros antigos sobre o Egito falavam de imagens no Egito que falavam ídolos, isto é, imagens possuídas por espíritos diabólicos, como diz a Bíblia. Todos os ídolos pagãos são demônios. Eu podia citar também, por exemplo, um grande mestre do Renascimento, Marsilio Ficino, que era da Academia Platônica de Florença, no século XV, que foi mestre de Leonardo, de Michelangelo, de Botticelli, de Verrocchio e de uma porção de grandes líderes do Renascimento italiano, humanistas renascentistas. Pois esse padre Marsilio Ficino, ele fazia espíritos diabólicos entrar num anel ou numa estátua e falavam como fazer eles aparecerem. Está num livro de P. Walker, Spiritual and Demonic Magic in the Renaissance. Magia espiritual e demoníaca no Renascimento. Marsilio Ficino não era um homem qualquer. É um dos principais chefes de toda a escola renascentista italiana. E no Renascimento se fazia isso. Na magia se faz isso. O que Deus proibiu, então, foi não fazer estátuas, mas proibiu fazer ídolos. O que Deus proibiu, adorar ídolos. Os católicos não adoram estátuas. Eu fiz uma imagem de Jesus Cristo. É um pedaço de madeira. Só tem uma imagem para lembrar-me de Cristo.
Assim também, um rapaz tem uma noiva e tem a fotografia dela. Se ele beija a fotografia, ele gosta do papelão, ele gosta da noiva, não do papelão. Isso é uma tolice imaginar que o uso de uma imagem, de uma fotografia, para lembrar de um ser, seja uma adoração. Veneração, sim, pode ter, mas tá claro, mas não adoração. Eu tenho aqui meu terço e tenho aqui a imagem de Jesus Cristo feita de metal. Isso aqui é um metal, só tem a figura de Cristo. Quando eu me olho para ela, eu me lembro de Nosso Senhor só. E se eu beijo o crucifixo, significa que se ele estivesse aqui presente, eu beijaria os pés dele. Eu tenho, então, respeito a uma imagem pelo que ela lembra. Como se alguém pega a fotografia de minha mãe e rasga, não tem raiva da fotografia, tem raiva de minha mãe. Agora,